Fala comigo, bebê! Boa tarde, criatura divina! Está começando mais um Tá Aí para Todos na tela da Band, exatamente às 13 horas, hoje, terça-feira, 20 de dezembro. Nós estaremos falando sobre os principais direitos dos autistas, parte 2. Por isso estão de volta aqui na minha tela minhas convidadas, Elisângela Coelho, advogada, e Renata Mello, que é uma fonoaudióloga e uma neurocientista. Tá bom para você, criatura divina? Já tem recado? Você sabe que eu já gosto de... eu gosto de recadinho. Já joga aí fazendo um favor, que eu quero ficar perto da árvore aqui hoje. O primeiro de hoje é do Fernando Machado, da cidade de Campo dos Goitacazes. Olá, tá aí, aproveitando minha folga da melhor maneira, assistindo você na tela da Band. Eu amo essa época de final de ano, especialmente Natal. Parabéns pelo programa de ontem. Eu sou apaixonado em relógios, amei os modelos. Obrigado, viu, querido? Beijo, beijo, beijo. Abraço para Campo dos Goitacazes. Vai lá na Suelen Joias, aproveita, faça umas comprinhas e não esqueça de comprar o meu presente também. Eu acho que eu dei o recado, né? Eu gosto assim, tá bom? Tem mais um, da Amanda Teixeira, da cidade de Volta Redonda. Boa tarde, Thaís. Estou ligadinha sempre no seu programa. Olha que delícia. Beijo grande. Obrigado, obrigado. Um beijo na família. Beijão pra você. Tem mais um? Aline, boa tarde, tá aí. Ontem foi aniversário da minha mãe, Maria Célia, da Volta Grande, na cidade de Volta Redonda também. Volta Grande, a gente lá. Mande um abraço pra ela e é super sua fã. Beijo no corpo, que ela agradece. Vai ganhar um beijo pra sua mãe. E mais um para você, porque usou meu bordão. Aí eu gosto por demais, tá bom? Tem a Creuza, da cidade de Valença. Olá, meu amigo, estou sumida, mas você está sempre em minhas orações. Gosto por demais. Sua semana seja abençoada, seja de muita luz. Te amo. Beijo, 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 Creuza, delícia. Beijo para a cidade de Valença. Ufa, ufa, olha só, antes de chamar o Júlio Araújo, que está lá dentro preparando as notícias da redação, que eu quero deixar claro para você que este quadro é um oferecimento da Kelly Rocha Bebê, que é a loja, o quê, gente? A queridinha das mamães. É isso mesmo, a loja perfeita para o enxoval do seu bebê, além de ter o melhor preço da região. E você sabe onde fica? Não sabe? Eu vou contar para você agora. Fica na rua Luiz Alves Pereira, número 337, no Shopping Aterrado, na cidade de Volta Redonda. E agora nós vamos ficar bem informados para saber o que está acontecendo na nossa região, direto do Notícias da Redação com Júlio Araújo. Me conta tudo, criatura divina. Fala aí. Boa tarde, Thaí. Boa tarde a todos. Começamos o Notícias de hoje falando de uma iniciativa muito bonita que aconteceu ontem em um hospital em Volta Redonda. Os pacientes receberam a visita especial do Papai Noel, além de mensagens de incentivo e acolhimento. O bom velhinho também distribuiu presentes para as crianças que estão internadas. Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na manhã de domingo, em Rio das Ostras. A vítima foi identificada como João Brito, de 56 anos. Esse aí que você está vendo na tela. E segundo informações, João foi encontrado já sem vida e com sinais de espancamento no interior do carro, na Rua Bahia, no bairro Cidade Beira-Mar. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. E olha que falta de responsabilidade, hein? Motorista bêbado é preso após bater em moto e deixar uma mulher e o filho dela feridos na noite de domingo em Resende. O acidente aconteceu na estrada Resende-Riachuelo. E segundo a Polícia Civil, o homem que estava totalmente bêbado fugiu do local do acidente sem prestar socorro. As vítimas, a mãe e o filho, foram socorridos e encaminhados para o hospital de emergência, onde estão internados no CTI. Já o motorista, esse irresponsável, foi localizado e, lógico, recebeu voz de prisão. Agora ele vai responder por lesão corporal culposa, embriaguez e fuga do local do acidente. É uma falta de responsabilidade, Bebida com direção não combina. E é isso aí, Thaí. O Notícias da Redação fica por aqui. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. É com você, Thaí. Estamos de volta com Tá Aí para Todos, depois de sabermos de todos os babadozinhos que estão acontecendo. Aliás, uns bons, outros ruins, mais ruins do que bons. Precisa mudar isso aí, viu, gente? A gente vai. Eu ainda estou comemorando ainda, viu? Estou comemorando ainda que o meu amigo Messi foi campeão pela Argentina.
já que o Brasil não conseguiu ir à frente. Não resisti, doutor, eu tenho que falar. Pois é a realidade. Essa rapaziada está deixando muito a desejar. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês de novo. Dar um beijo, mandar um abraço para Varre e Sai, não é isso? Varre e Sai, você já sabe, você varre e sai e depois a gente arruma a casa. Mas a história é justamente essa. É isso mesmo? Fala um pedacinho, vamos lá. Foi uma curiosidade, mas conta. Era uma senhora que era dona de um rancho e os tropeiros passavam pela cidade e gostavam sempre de descansar ali. Só que eles deixavam sujo. Aí ela deixou uma plaquinha que eles podiam usar, mas era para varrer e sair. E o nome pegou, varre e sai. Aí eles passavam, dormiam, varriam e iam embora, deixava tudo limpinho. Legal. Mas vamos trabalhar. Segunda parte foi um quadro realmente que gerou muito interesse na população e por isso a gente está de volta aqui. Nós teríamos também uma terceira convidada, que era a Isabela Pirozzi, né? Mas parece que ela teve um compromisso inadiável e não pôde estar com a gente aqui na tela da Band. Mas as duas resolvem tudo que eu preciso. É simples assim. Vamos começar então lá. Olha só, Renata, para quem perdeu a primeira parte e não deu para assistir a primeira parte do programa, vamos deixar bem claro, o que é o autismo, hein? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que a gente entende? É que existe uma alteração no funcionamento do cérebro da criança que nasce com o autismo, é uma alteração genética. Hoje, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com autismo. Por quê, Thaí? Porque a quantidade de informação a respeito do autismo aumentou muito. Então, hoje tem na internet, tem na televisão, tem campanhas sobre o autismo. Então, as pessoas estão tendo consciência dos sintomas do autismo. E também porque o diagnóstico está sendo feito de forma mais assertiva. Existem mais médicos, mais profissionais da área da saúde que entendem sobre o autismo e por isso a gente está vendo esse boom aí de pessoas com autismo, de aumento, né, no número de pessoas que têm essa patologia, que afeta... Aumento dessas pessoas que estão sendo descobertas com essa doença, né? Porque até um certo tempo ela poderia passar por uma outra disfunção. Sim, esse transtorno ele poderia se passar por uma hiperatividade, por uma timidez, por uma dificuldade, às vezes, de aprender. E, assim, isso não era visto. Então, tem muitos adultos, hoje tem muitos pais de crianças autistas que são autistas, mas que não foram diagnosticados na infância. Que isso? Exatamente. E como ele é genético? Ele é genético. É genético, então passa. Ele é de origem genética. Já teve algum caso disso que o pai, eles não sabiam e tiveram seus relacionamentos e a criança veio também a ter? Conhece alguma coisa sobre isso? Existem muitos casos de pais assim que não têm facilidade para ter amigos, que têm muita dificuldade de socializar até mesmo com a própria família, que é mais introspectivo, que não gosta muito de conversar com a esposa. E assim, a gente foi percebendo que realmente eram sintomas que eram do autismo, só que a família entendia isso como uma timidez. Eles não sabiam que o pai também tinha os sintomas da doença, mas só foi descobrir quando o filho foi diagnosticado. Você acabou de falar aí que por exemplo, que o pai não... Me desculpa, eu falei doença, mas na verdade é do transtorno. O autismo é um transtorno. Né? Porque senão muda tudo, né? Hoje a internet é um perigo. Você usa um termo e aí tudo é transformado num grande boom que até as pessoas falam muito aí, que é o chamado mimimi, não é isso? É complicado, né? Porque se você não tratar na realidade com o termo que é usado mesmo no dia a dia, por que falar então? Não é? Tem alguns cuidados que eu acho que eles são precisos serem usados no linguajar, sim, mas se não é uma ofensa e se é um fato real que você tem que falar para a população ficar bem informada, é complicado. Bom, isso é minha opinião. Volto a dizer sempre e vou dizer quantas vezes eu quiser. Não é obrigado a concordar com a minha opinião, mas tem que ser falado. Né? E da melhor maneira possível, da melhor explicativa possível. Eu vou só explicar. É porque a gente não fala doença quando a gente fala de autismo. É porque a doença ela é associada a uma patologia que você tem cura. E assim, existiam muitas dúvidas a respeito disso no autismo. Será que o autismo tem cura? Será que o autismo não tem cura? E que a ciência já conseguiu comprovar que não, o autismo não tem cura. Sim, por isso, realmente, ele é um transtorno. Mas há tempos atrás, todo mundo tinha isso como uma doença. E aí hoje não pode se falar que é uma doença. Ele não é doente, ele é coisa. Mas lá atrás, ninguém se importava. Eu sempre falo que a internet, ela veio sim para agregar, mas ela veio também para trazer
tantos resquícios da má informação das pessoas lá atrás que hoje se importam com qualquer coisa. Eu achei que a sua sobrancelha ficou preta demais. Me chamou de preto. Aí já não é a sobrancelha. É tudo muito complicado. É verdade. É difícil. É verdade. É difícil. É verdade. Quebrar tabu é difícil. Quebrar tabu é difícil, né? Aí você falou que talvez o pai que não goste muito, mas e a mãe não sendo autista? Será que dentro do espaço do relacionamento ela não notou nada diferente nesse parceiro? Existe uma combinação de genes. Não é necessariamente assim, um dos dois tinha o gene do autismo e aí a criança herdou o autismo. Foi uma combinação. Então, realmente, a mãe também precisa ter uma carga genética de algum transtorno do desenvolvimento. O gene do autismo, ele está muito associado ao gene do TDAH, ao gene de outros transtornos do desenvolvimento, de hiperatividade, enfim, de outras questões do desenvolvimento, que também, como quando combinados e associados, né, ao desenvolvimento intrauterino, pode se transformar no gene do autismo. Assim, não existe um gene, existem vários genes que estão associados e a mesclagem dessas informações genéticas, elas comungam no autismo. E por que isso mudou, né? Porque também isso não era visto. Porque hoje o diagnóstico, ele abrange muitos sintomas e antes não abrangiam esses sintomas todos. Então, o DSM-5, que é um manual de diagnóstico que a gente segue para poder descrever se uma pessoa tem um transtorno ou se ela não tem um transtorno hoje, existem vários sintomas muito mais abrangentes que fazem com que a gente consiga classificar até mesmo uma pessoa que tenha sintomas muito leves, como por exemplo esse pai, que passou despercebido e ninguém nunca conseguiu entender que o que ele tinha era autismo. Eu vou ter que ir para o intervalo e na volta nós vamos ter que inserir a doutora aqui com os direitos, né? Porque a gente começa a falar, não para mais, mas eu gosto muito. E eu quero falar também sobre uma série que tem nos Estados Unidos, que ela é muito famosa, onde o médico, ele é super dotado de inteligência, mas ele é um autista. Pode acontecer isso também? Pode acontecer. E não responde não, porque eu vou para o intervalo só na volta. Segura um minutinho. É 2 palitos, eu estou de volta aqui na tela da Band, tá bom? Beijo, fui! Foi um intervalo rapidinho, nós já estamos de volta aqui. Eu ainda vou falar mais um pedacinho aqui com a Renata. Na ida para o intervalo, eu falei sobre uma série que existe, de um médico que ele é super dotado. Isso é um pouco fantasioso ou tipo uma estatística entre 1000? Pode acontecer realmente um fato como esse médico? Sim, pode acontecer, mas é muito raro. Não é comum a gente observar... Então não é nem 1000, tipo 10 milhões? A genialidade não é comum, tá aí. O que a gente percebe é que existe sim o hiperfoco e altas habilidades para determinados aprendizados. Então, por exemplo, um paciente que tem hiperfoco em ventiladores. Ele sabe tudo sobre ventiladores. Olha que legal. Ele sabe desmontar um ventilador e ele tem 4 anos de idade. Ele sabe consertar um 4 ventilador. anos. Exatamente. Ele tem esse hiperfoco por ventiladores, mas ele tem outras características do transtorno que afetam a qualidade de vida dele a ponto de prejudicar a socialização. Então, assim, o prejuízo... Ele se dá bem com o ventilador. O prejuízo em contrapartida... Enquanto ele está ali envolvido com aquilo... Sim, alguns jogos, né, ele está dentro do mundo dele. Para alguns são letras e números. Tem crianças que aprendem a ler com 3 anos. Então, assim, elas têm uma hiperabilidade de inteligência e de interesse por uma coisa, mas por conta do transtorno e do interesse ser restrito para essa questão, a gente percebe que ela não consegue desenvolver uma relação social saudável. E aí, por isso, é difícil que ela consiga chegar numa vida adulta sem um tratamento adequado, mesmo tendo essa superinteligência, tendo um parceiro, conseguindo um emprego, conseguindo fazer uma faculdade. Por exemplo, pulando assim de uma série para uma pessoa mundialmente famosa e está hoje no auge por ter sido campeão do mundo, que foi um jogador argentino. O Messi é portador. Sim, ele é portador. Né? O grau dele seria mais ou menos o quê? Porque com essa genialidade com os pés, como é que é isso? Os graus de autismo, eles podem variar de acordo com o momento em que a gente está no desenvolvimento. Então, por exemplo, conforme a demanda da vida, pode ser que você apresente mais sintomas do autismo e pode ser que você apresente menos sintomas do autismo. Hoje, o Messi
apresenta características muito leves do autismo. Ele constitui uma família, ele não tem tantos comprometimentos por conta do transtorno. Ele constitui uma família, ele tem filhos, ele tem uma profissão, ele consegue conviver com os parceiros. Comprometimento maravilhoso com a bola, né, doutor? Com a bola, ele consegue conviver com os parceiros dele do time de futebol, ele consegue se comunicar quando ele tem que fazer uma entrevista, por mais que ele tenha dificuldade. Então, assim, ele conseguiu ultrapassar os limites do transtorno. Então, ele é um gênio, apesar de ele está entre os 10 milhões. Tantas dificuldades, legal, exatamente. Legal, gostei de saber. Vamos falar, né? Delícia, vamos aqui. Vamos aos direitos. Sim, vamos aos direitos. Vamos lá. Os pais de um autista têm algum direito no trabalho? Sim. A Lei 8.112, que é uma lei federal, ela fala sobre os direitos à redução da jornada do pai da criança autista, que pode chegar até 50% da jornada do trabalho. Essa lei é uma lei federal, ela é válida para servidores públicos federais, mas ela é também usada por analogia quando o estado ou o município não tem lei tratando do assunto. Ela pode ser usada como analogia, gente, muito importante. Você pediu lá no seu estado, no seu município, falaram, não temos lei específica que fala sobre isso. Você vai deixar bem claro que a lei federal pode ser usada a seu favor por analogia. Tá, agora me fala uma coisa aqui, ó. Nós estamos tratando de Brasil. Sim. Tá. Em certos, por exemplo, nós sabemos de vários casos que também a TV, a rádio e a internet, as três unidas, sempre falam sobre isso. Algumas empresas, se souber que você está grávida de 2 meses, você já não é uma grande opção para se tornar uma integrante do quadro de funcionários deles. Agora, se uma empresa ainda fica sabendo que você ou o pai, né, ou se for o pai procurar emprego, você mulher procurar emprego, vocês têm um membro portadora disso, você não acha que isso pode dificultar? E esse funcionário vai me dar trabalho, ele vai precisar se ausentar, ele vai precisar de vales inesperados, ele vai precisar de horários alternativos. E aí, doutora, me conta. Essa lei, ela protege os servidores federais, estaduais e municipais. Ela não abrange os servidores das empresas privadas. Sim. Então, essa redução de jornada não é cabível para eles. Uhum. As empresas têm sim, acontece muito essa questão desse preconceito. Para o pai, para a mãe, buscar os direitos de ter sido lesado por conta desse preconceito na justiça, ele precisa provar que ocorreu esse preconceito. Aí é que mora a dificuldade do processo judicial, que é baseado em provas. Se ele não tem prova, ele não consegue buscar na justiça o direito por esse preconceito que ele sofreu, por essa discriminação. Eu acho que essa pergunta vai cair muito aqui dentro, Elisângela. A pessoa com transtorno de aspecto, né, tem algum auxílio do governo? Tem, lógico. Sim. Para quem tem autismo, para ter direito ao benefício do governo, tem que preencher alguns requisitos. Um requisito é provar que o autismo causa impedimentos de longo prazo na sua vida, que ele obstrui a sua participação na sociedade. E o segundo requisito é ser de família de baixa renda. Por que eu falo aqui família de baixa renda e não família que tenha renda de até 1/4 do salário mínimo? Porque o INSS, ele se apega a uma lei antiga, de 1993, e ele segue que o critério para ter direito ao benefício é 1/4 do salário mínimo. Só que judicialmente, gente, é outra história. Se você teve o seu benefício negado, porque o INSS falou que a renda ultrapassou 1/4 do salário mínimo, essa negativa foi injusta. Na justiça, a justiça analisa cada caso individualmente para saber se aquela família é ou não de baixa renda, se aquela família vai ou não ter direito. Eu já consegui benefício, BPC LOAS, que é o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, para famílias que têm uma renda de R$ 2.500. E o INSS não dá esse benefício para uma família que ganha um salário e tem 4 pessoas na casa. Então, judicialmente, se você contar com a ajuda de um profissional especialista no assunto, é outra história. Tá bom. Olha só, antes de ir para o intervalo, tem um recadinho da Realize para você que precisa, sabe, dar uma mexidinha e uma aquecidinha no seu orçamento agora para Natal e Réveillon? Então, dá uma olhadinha aí, ó. Roda aí fazendo um favor.
Tá precisando de um reforço no orçamento? Até R$ 1.200 te ajuda. Com o empréstimo, com débito na conta de luz da Realize, você consegue de forma muito rápida e sem complicação. Acesse agora pelo site que está aí na sua tela e se cadastre, www.realize.com.br. Basta ter uma conta de energia no seu nome. O dinheiro é liberado até no mesmo dia. Isso mesmo, no mesmo dia e sem burocracia. É um empréstimo para todas as pessoas, inclusive para quem está negativado. Você não ouviu errado, não. Mesmo negativado, você consegue. E o melhor, sem comprovação de renda, sem complicação e tudo 100% digital. Você pode fazer tudo sem sair de casa, direto pelo seu celular. E o pagamento é feito direto na fatura de energia. Tá bom para você? Não tem mais facilidade que essa para você conseguir aquela graninha que você tanto precisa. Não é mesmo? Acesse agora pelo site que está na sua tela, www.realize.com.br. Se cadastre e receba um contato de um dos nossos consultores. Precisou? Pode contar com quem? Com a Realize. Foi um intervalo rapidinho? Lógico que sim. Agora, o Vicente da Boom Fogos é que tem um recadinho especial para você que está planejando reunir os seus amigos no Natal, no Réveillon, no Carnaval, no fervo todo. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Alô, amantes do setor pirotécnico do Brasil. Alô, queridos e amantes que gostam dos fogos de artifício. A Boom Fogos está aqui para atender a vocês em tudo que vocês gostam e amam a questão dos fogos de artifício. Estamos aqui para atender a vocês nos seus casamentos, aniversários, comemorações de famílias e amigos. Temos aqui na nossa empresa os melhores fogos de artifício do Brasil, os fogos Caruaru, os fogos União, para atender a vocês no que vocês precisam, com técnicos treinados e capacitados para atender a vocês com toda a garantia e segurança. A Boom Fogos está aqui para atender a todos, em todo o Brasil e tudo que vocês gostam. Venha para cá! Venha para Boom Fogos, venha no atendimento pirotécnico Boom Fogos. Tá bom para você, criatura divina. E você ainda tem mais uma opção que é muito legal. Conferir todos esses produtos de pertinho. Sabe onde fica? Rodovia Lúcio Meira, no bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Anotem os números, 3349-9659 ou pelo famoso WhatsApp, que é o 98823-5560. Boom Fogos Pirotecnia com o fervo aqui na tela da Band, tá bom? Olha só, coloca uns, parece que tem uns dados aí que... tem recadinho. Olha, tem. Vamos lá. Olha, tem uma pergunta do Rubens Navarro, obviamente de Las Vegas, que ele nos assiste sempre pelo YouTube lá. Meu filho está estudando em escola particular. Eu posso exigir que haja um acompanhamento exclusivo de monitor em sala de aula para eles? Ele já mandou logo um beijo. Pode isso, doutora? Ele deve exigir. Ele deve. Gente, vocês têm que fazer valer os direitos dos filhos de vocês. Ele deve. Todo aluno autista, ele tem o direito de ter um mediador o acompanhando no colégio. Um dia desse, uma mãe me mandou a seguinte pergunta. O colégio do meu filho está colocando 3 alunos por mediador. Pode isso? Não, não pode. A lei é clara e objetiva. Um mediador por aluno. Você deve exigir, Rubens. É um direito do seu filho. Vamos fazer valer os direitos das crianças autistas. Tá, agora, se isso acontecer, se pode ter uma outra solução, se esse colégio aceitar essas crianças para que elas estudem lá, porque tem sempre algum empecilho que eles deixam para não aceitar. Estou mentindo, doutor? Não é? Aí nós temos que nos unir e tentar arrumar justificativa dessa recusa. Tentar ter prova que o colégio recusou a matrícula do seu filho. Tá. Porque eles não podem recusar. Não. Eles são proibidos de recusar essa matrícula. Vamos em mais um outro setor. Por exemplo, neste colégio, aí numa soma total, há 8 crianças com esse transtorno.
Pode-se fazer uma turma especial para essas pessoas? Não, porque aí está excluindo. Não, a criança autista ela tem direito à inclusão. Ela tem que participar de todas as atividades com todos os colegas e a lei dá a ela o direito de ter um mediador para isso. Então não é fazer uma turma com 8 pessoas e um monitor só para dar aula para todo mundo, digamos assim. Até mesmo porque a função do professor mediador é de conectar o aluno autista com o professor. O mediador faz esse processo de mediação entre a criança autista, as outras crianças que estudam com ele e o professor para que ele possa aprender o conteúdo, entendeu? Então, assim, não é função do mediador ensinar a criança o conteúdo que o professor está ensinando. Ah, tá certo. Parece que tem algumas perguntas. Tem pergunta aí, eu tenho agora. Venha para cá, meninas, vem para cá. Se posicione aqui para mim, para a gente falar para cá. E se você fica naquele cantinho aqui. Olha só, antes de eu falar sobre esses dados aqui, no intervalo, nós demos uma olhadinha, nós estávamos falando sobre o MERS. Há controvérsias que alguns médicos não deixam determinado que ele é portador? Exatamente. A gente foi conferir e, assim, existe muita especulação a respeito do diagnóstico do MERS dentro do autismo. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, falava-se muito, essa afirmação era diretiva, mas a gente foi confirmar. E agora os médicos relataram que não, o Messi não apresenta autismo, então, bem provavelmente, ele não tem mais os sintomas, que foi o que eu falei. A gente não observa mais sintomas. Mas esse sintoma pode sumir de uma noite para o dia? Não, provavelmente ele não foi diagnosticado. Ou foi feito um diagnóstico errado? É muito complexo a gente afirmar isso. Ué, mas pode acontecer. Tem que ser comentado, né? Pode acontecer, não pode? Ser humano erra, gente. Pode acontecer. Né? Pode. Tá bom, vamos nos ater aqui, ó. Estima-se que 70 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam autismo, sendo que as crianças é mais comum que a AIDS, o diabetes e o câncer somados. Há mais meninos que meninas com autismo numa proporção de 4:1. Quer falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, assim, a ciência não conseguiu comprovar que existe uma correlação no sexo masculino. É mais comum, a quantidade de meninos diagnosticados com autismo é maior, mas muitas vezes é porque os sintomas na menina é um pouquinho diferente, então tem muitas meninas que passam por despercebido. Elas não são diagnosticadas por elas terem sintomas mais leves, sintomas mais sutis, e por vezes elas não são diagnosticadas. Então, o diagnóstico é maior em meninos, mas antes a gente achava que tinha uma correlação com o sexo masculino. E hoje a gente sabe que não é uma correlação com o sexo, e sim essa dificuldade diagnóstica. Tá bom, tem ali, ó. Quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada e tratada adequadamente com uma equipe multidisciplinar, mais chance terá de manter uma boa qualidade de vida, aprender a interagir, desenvolver talentos inatos, desenvolver papéis sociais e adquirir autonomia e independência no futuro. Quer falar um pouquinho? Por isso é muito importante os pais lutarem pelos direitos dos seus filhos, porque ele tem direito a essa equipe multidisciplinar, ele tem direito a um mediador. O pai que é funcionário público, ele tem direito na redução da carga horária. Então, se você faz valer, se você luta com unhas e dentes pelos direitos do seu filho, isso vai proporcionar para ele uma melhor qualidade de vida. Inclusive, gente, as terapias, todas as terapias têm que ser fornecidas pelo plano de saúde e pelo SUS. Tá faltando uma terapia para o seu filho? Por essa terapia você vai para a justiça, você vai brigar, você vai questionar. Eu já vi casos do plano de saúde ter que fornecer a equiterapia, né, doutora? Como que é o nome certinho? Ecoterapia. Então, todas as terapias são direitos do seu filho. Façam valer os direitos. Tá certo. Depois eu vejo. Não é tem isso. Que ser agora. É para já, é para ontem. Meu tempo acabou. Que pena. Olha, Denise, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada. Um beijo pra todo mundo lá em Varriçai. Feliz Natal pra vocês, próximo ano novo, 2023, quem sabe a gente tá de volta aqui na tela da Band, né? Amém. É só um descanso rapidinho. Tá bom. Criatura Divina, obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau. E amanhã, quarta-feira, tem mais Tá Aí para todos aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. Procure seus direitos. Ele é totalmente seu. Fui!